Capítulo Jon. Havia momentos, não muito, mas alguns, em que Jon Snow ficava feliz por ser um bastardo. Enquanto enchia mais uma vez sua taça com vinho de um jarro que ia passando, deu-se conta de que aquele poderia ser um desses momentos. Voltou-se a se instalar em seu lugar ao banco, entre os escudeiros mais novos, e bebeu. O sabor doce e frutado do vinho estival encheu-lhe a boca e trouxe-lhe um sorriso aos lábios. O ar no grande salão de Winterfell estava repleto de fumaça e pesado com o cheiro de carne assada e pão recém-assado. As grandes paredes de pedra do salão estavam adornadas com estandartes branco, dourado, carmesim, o lobo gigante de Stark, e o veado coroado de Baratheon, o leão de Lannister. Um cantor tocava a harpa e recitava uma balada, mas nessa ponta do salão quase não se conseguia ouvir sua voz acima do rugido do fogo, do clangor de pratos e taças de peltre, e do burburinho grave de uma centena de vozes de conversas ébrias. Era a quarta hora do banquete das boas-vindas oferecidas ao rei. Os irmãos e irmãs de Jon tinham sido postos juntos aos filhos do rei, por baixo da plataforma elevada sobre o senhor e a senhora Stark. Recebiam o rei e a rainha. Em honra da ocasião, o senhor seu pai iria sem dúvida permitir a cada filho um copo de vinho, mas não mais do que isso. Ali, nos bancos, não havia ninguém para impedir que Jon bebesse tanto quanto sua sede exigia. Ele estava descobrindo que tinha uma sede de homem, para a áspera satisfação dos jovens que o rodeavam e que o incentivavam toda vez que esvaziava o copo. Era boa companhia, apreciava as histórias que contavam, histórias de batalha, de cama e de caça. Tinha certeza de que os companheiros eram mais divertidos do que a prole do rei. Saciou sua curiosidade a respeito dos visitantes quando eles entraram. A procissão passara não mais de um pé do local que fora atribuído no banco, e Jon lançara um intenso e demorado olhar para todos eles. O senhor seu pai vira à frente, acompanhando a rainha. Ela era tão bela quanto os homens descreviam. Uma tiara cravejada de joias brilhantes entre seus longos cabelos dourados, e as esmeraldas que continham combinavam perfeitamente com o verde de seus olhos. O pai de Jon o ajudou a subir os degraus que levavam ao tablado, e indicou-lhe o caminho até seu lugar, mas a rainha nem sequer olhou para ele. Mesmo com 14 anos, Jon era capaz de ver além de seu sorriso. Em seguida veio o próprio rei Robert, trazendo a senhora Stark. O rei foi uma grande desilusão para Jon. O pai falava dele com frequência, o inigualável Robert Baratheon, demônio do tridente, o mais feroz guerreiro do reino, um gigante entre os príncipes. Jon viu apenas um homem gordo, com o rosto vermelho sobre a barba, transpirando através de suas sedas. Caminhava como um homem meio embriagado. Depois vieram os filhos. Primeiro o pequeno Rickon, dominando a longa caminhada com toda a dignidade que um garotinho de 3 anos é capaz de reunir. Jon teve de incentivá-lo a seguir. Quando Rickon parou ao seu lado, logo atrás veio Robb, vestido de lã cinzenta ornamentado de branco, as cores dos Starks. Trazia pelo braço a princesa Myrcella. Era uma pequena menina, com quase 8 anos, os cabelos como uma cascata de cachos dourados sobre uma rede cravejada de joias. Jon reparou nos olhares acanhados que ela dirigia a Robb, enquanto passavam por entre as mesas, e no modo tímido como lhe sorria. Decidiu que a menina era insípida. Robb nem tinha o bom senso de notar o quão estúpida ela era, e sorria como um tolo. Suas meias irmãs acompanhavam príncipes reais. Arya tinha como par o roliço jovem Tommen, cujos cabelos loiros esbranquiçados eram mais longos do que o dela. Sansa, 2 anos mais velha, puxava o príncipe real Joffrey Baratheon. Ele tinha 12 anos, menos que Jon e Robb, mas era mais alto do que qualquer um deles, para sua grande frustração. O príncipe Joffrey tinha os cabelos da irmã e os profundos olhos verdes da mãe, uma espessa mata de cachos loiros caídas para lá de sua gargantilha dourada e da alta gola de veludo. Sansa parecia radiante enquanto caminhava ao seu lado. Mas Jon não gostou dos lábios mal-humorados de Joffrey, nem do modo aborrecido e desdenhoso com que avaliou o grande salão de Winterfell. Interessou-lhe mais o par que veio a seguir, os irmãos da rainha, os Lannister de Rochedo Casterly, o leão e o duende. Não havia como confundi-los. Sir Jaime Lannister era gêmeo da rainha Cersei, alto e dourado, com flamejantes olhos verdes e um sorriso que cortava como uma faca. Trajava seda carmesim, botas negras de cano alto, um manto de cetim negro. No peito da túnica, o leão de sua casa estava bordado em fios de ouro, rugindo e desafio. Chamavam-lhe o Leão de Lannister na sua presença, e regicida às suas costas. Jon sentiu dificuldade em desviar o olhar do homem. Este é o aspecto que um rei deve ter, pensou consigo mesmo quando Jaime passou por ele.
Então viu o outro, bamboleando ao lado do irmão, bem escondido por seu corpo, Tyrion Lannister, o mais novo dos filhos de Lord Tywin e de longe o mais feio. Tudo que os deuses tinham dado a Cersei e Jaime negara a Tyrion. Era um anão, com metade da altura do irmão, lutando para acompanhar seu passo sobre as pernas atrofiadas. A cabeça era grande demais para o corpo, com o rosto animalesco, esborrachado por debaixo de sobrancelhas salientes. Um olho verde e um negro espreitavam sobre uma cascata de cabelos escorridos e tão loiros que pareciam brancos. Jon observou fascinado. O último dos grandes senhores a entrar foi seu tio, Benjen Stark, da Patrulha da Noite, e o protegido do pai, o jovem Theon Greyjoy. Benjen dirigiu a Jon um sorriso caloroso quando passou por ele. Theon o ignorou por completo, mas nisso nada havia de novo. Depois de todos terem se sentado, foram feitos brindes, dados e devolvidos agradecimentos. Então deu-se início ao festim. Jon começara a beber neste momento e ainda não parara. Algo roçou na perna sobre a mesa. Ele viu os olhos vermelhos que o encaravam. Outra vez com fome? Perguntou. Ainda havia meio frango com mel no centro da mesa. Jon esticou o braço para arrancar uma perna, mas depois teve uma ideia melhor. Espetou uma faca na ave inteira e deixou escorrer para o chão, por entre as pernas. Ghost a atacou em silêncio selvagem. Não tinha permitido aos irmãos e às irmãs que trouxessem seus lobos para o banquete, mas naquela ponta do salão havia mais rafeiros do que Jon conseguia contar, e ninguém dissera uma palavra sobre seu cachorro. Disse a si mesmo que também nisso era afortunado. Seus olhos ardiam. Jon os esfregou furiosamente, amaldiçoando a fumaça. Engoliu outro trago de vinho e observou seu lobo gigante devorar o frango. Cães moviam-se por entre as mesas, perseguindo as criadas. Um deles, uma cadela preta vira-lata com longos olhos amarelos, detectou o cheiro do frango. Parou e meteu-se embaixo do banco para obter uma parte. Jon observou o confronto. A cadela soltou um rosnado profundo e aproximou-se. Ghost ergueu os olhos quentes e rubros, em silêncio, e se fixou nela. A cadela soltou um desafio irado. Tinha 3 vezes seu tamanho, mas Ghost não se afastou. Ergueu-se sobre ela e abriu a boca, mostrando as presas. A cadela ficou tensa, latiu uma vez mais, pensou melhor a respeito da luta. Virou-se e escapuliu, como um último latido desafiador para salvar o orgulho. Ghost voltou a prestar atenção à refeição. Jon sorriu e esticou o braço para lhe acariciar o pelo branco. O lobo gigante olhou para ele, deu-lhe uma dentilhada gentil na mão e pôs-se a comer novamente. Este é um dos lobos gigantes de que tanto ouvi falar? Perguntou perto dele uma voz familiar. Jon ergueu seus olhos feliz quando tio Ben lhe pôs a mão na cabeça e desalinhou seus cabelos tanto quanto ele fizera com os pelos do lobo. Sim, disse, chame-o de Ghost. Um dos escudeiros interrompeu a história obscena que estava contando para abrir lugar na mesa para o irmão de seu senhor, Benjen Stark. Escarranchou-se no banco com as pernas longas e esticou a taça de vinho na mão de Jon. Vinho de verão? Disse depois de provar. Não há nada mais doce. Quantas taças já bebeu, Jon? Jon riu. Ben Stark soltou uma gargalhada. Tal como eu temia. Ah, bem, acho que era mais novo que você na primeira vez que fiquei verdadeiramente e sinceramente bêbado. Suspirou de uma travessa próxima uma cebola assada que pingava molho de carne e mordeu. A cebola estalou. O tio de Jon tinha feições angulosas e era descarnado como um penhasco, mas havia sempre uma sugestão de riso em seus olhos azul acinzentado. Vestia-se de negro, como era próprio de um homem da Patrulha da Noite. Hoje trajava um rico veludo negro, com grandes botas de couro e um cinto largo com fivelas de prata. Uma pesada corrente de prata prendia do seu pescoço. Benji observou Ghost, divertindo enquanto comia cebola. Um lobo muito sossegado, observou. Não é como os outros, disse Jon. Nunca soltou um som. Foi por isso que o chamei de Ghost. Por isso e porque é branco. E os outros são tão escuros, cinzentos ou pretos. Ainda lobos gigantes para lá da muralha. Nós os ouvimos em nossas patrulhas. Benjen Stark olhou longamente para Jon. Não costuma comer à mesa de seus irmãos? Na maioria das vezes, respondeu Jon em voz monocórdia. Mas hoje a senhora Stark pensou que poderia ser um insulto para a família real se um bastardo se sentasse entre eles. O tio olhou por sobre o ombro para a mesa elevada na outra ponta do salão. Meu irmão não parece muito festivo hoje. Jon também notara. Um bastardo tinha de aprender a reparar as coisas e ler a verdade que as pessoas escondiam por trás dos olhos. Seu pai cumpria todas as cortesias, mas havia nele uma rigidez que Jon raramente via antes. Pouco falava, olhava o salão com olhos turvos, sem nada a ver. Os 2 lugares de distância, o rei bebera durante toda a noite, o rosto largo que coroava por trás da barba negra. Fizera muitos brindes, ria sonoramente com todas as brincadeiras e atacara todos os pratos como um faminto. Mas, ao seu lado, a rainha parecia tão fria como uma escultura de gelo. A rainha também está zangada, disse Jon ao tio
com uma voz calma e baixa. Meu pai levou o rei às criptas esta tarde. A rainha não queria que ele fosse. Benji lançou um olhar cauteloso e avaliador a Jon. Não deixa passar muita coisa, não é, Jon? Poderíamos fazer uso de um homem como você na muralha. Jon inchou-o de orgulho. Robb é um lanceiro mais forte do que eu, mas sou o melhor espadachim. E Hullen diz que monta um cavalo tão bem como qualquer outro no castelo. Notáveis realizações. Leve-me com você quando regressar à muralha, disse Jon com súbita precipitação. Meu pai me dará licença para ir se eu lhe pedir, sei que dará. Tio Bajan estudou seu rosto com cuidado. A muralha é um lugar duro para um rapaz, Jon. Sou quase um homem feio, Jon protestou. Vou fazer 15 anos no próximo dia do meu nome. O mestre Luwin diz que os bastardos crescem mais depressa que outras crianças. Isso é verdade, disse Bajan, retorcendo a boca para baixo. Tomou uma taça de Jon, encheu em um jarro que encontrou ali perto e bebeu um longo gole. Daenerys Targaryen tinha só 15 anos quando conquistou Dorne. Disse Jon. O jovem dragão era um de seus heróis. Uma conquista que durou um verão, o tio ressaltou. Seu rei rapaz perdeu 10.000 homens na conquista do lugar, e depois 50 ao tentar mantê-lo. Alguém deve ter lhe dito que a guerra não é um jogo, e bebeu outro gole de vinho. Além disso, disse limpando a boca. Daenerys Targaryen tinha só 18 anos quando morreu. Ou será que se esqueceu dessa parte? Não me esqueço de nada, vangloriou-se Jon. O vinho deixou ousado. Tentou sentar-se muito ereto para parecer mais alto. Quero servir a patrulha da noite, tio. Tinha refletido sobre o assunto longo e duramente, deitado na cama à noite enquanto os irmãos dormiam à sua volta. Robb um dia herdaria o Winterfell, comandaria grandes exércitos enquanto o protetor do norte, Bran e Rickon, seriam vassalos de Robb, e governariam Casros em seu nome. As irmãs Arya e Sansa se casariam com os herdeiros de outras grandes casas e iriam para o sul, como senhoras de seus próprios castelos. Mas a que lugar podia um bastardo aspirar? Não sabe o que está pedindo, Jon. A Patrulha da Noite é uma irmandade juramentada. Não temos famílias. Nenhum de nós algum dia será pai. Somos casados com dever. Nossa amante é a honra. Um bastardo também pode ter honra, disse Jon. Estou pronto para prestar o juramento. Você é um rapaz de 14 anos, disse Bajan. Não é um homem, ainda não. Até ter conhecido uma mulher, não pode compreender o que está deixando para trás. Isso não me interessa, Jon respondeu ardentemente. Mas poderia se interessar se soubesse ao que me refiro, disse Bajan. Se soubesse o que o juramento lhe causará, estará menos ansioso por pagar o preço, filho. Jon sentiu a ira crescer no peito. Não sou seu filho. Bajan Stark pôs-se de pé. Maior é a pena, pôs uma mão no ombro de Jon. Venha ter comigo depois de ter sido pai de alguns bastardos seus e veremos então como se sente. Jon estremeceu. Nunca serei pai de um bastardo, disse com cuidado. Nunca. Cuspiu a palavra como se fosse veneno. De repente, percebeu que a mesa caíra em silêncio e todos o estavam olhando. Sentiu que as lágrimas começavam a jorrar por trás de seus olhos e pôs-se em pé. Devo me retirar, disse, com o resto da sua dignidade. Virou-se e fugiu antes que vissem chorar. Devia ter bebido mais vinho do que se dera conta. Seus pés embaralhavam-se sob seu corpo enquanto tentou sair do salão e cambaleou de lado, esbarrando numa criada tirando ao chão um jarro de vinho com especiarias. Gargalhadas trovejaram por todo lado à sua volta. E Jon sentiu lágrimas quentes na bochecha. Alguém tentou ampará-lo, mas ele saiu com violência daquelas mãos e correu meio cego para a porta. Ghost o seguiu de perto para a noite. O pátio estava silencioso e vazio. Uma sentinela solitária estava bem ao alto das ameias da muralha interior. Bem enrolada no manto do frio, o homem parecia aborrecido e infeliz ao apertar-se ali sozinho. Mas Jon teria rapidamente trocado de lugar com ele. Além da sentinela, o castelo estava escuro e deserto. Jon vira certa vez um castro abandonado, num lugar lúgubre onde nada se movia além do vento e as pedras mantinham silêncio acerca de quem vivera ali. Hoje, o Winterfell lembrava-lhe aquele dia. Os sons da música e os cantos derramavam-se pelas janelas abertas em suas costas. Eram as últimas coisas que Jon queria ouvir. Limpou as lágrimas na manga da camisa, furioso por tê-las deixado fluir, e virou-se para ir embora. Rapaz, chamou uma voz. Jon voltou-se. Tyrion Lannister estava sentado na saliência por cima da porta do grande salão, assemelhando-se por completo a uma gárgula. O anão sorriu. Este animal é um lobo? Um lobo gigante, disse Jon. Chama-se Ghost. Pôs-se a olhar o homenzinho, de súbito esquecido do desapontamento. O que faz aí? Por que não está no banquete? Está quente demais, ruidoso demais e bebi muito vinho, disse o anão. Aprendi há muito que se considera má educação vomitar por cima do irmão. Posso ver o seu lobo mais de perto? Jon hesitou, mas depois lentamente concordou. Consegue descer daí ou devo ir buscar uma escada?
Ah, que se dane, disse o homenzinho. Atirou-se da saliência para o vazio. Jon sobressaltou-se, depois viu um temor respeitoso como Tyrion Lannister rodopiou uma bola apertada e aterrissou ligeiro sobre as mãos e depois volteou para trás caindo em pé. Ghost afastou-se dele com receio. O anão sacudiu o pó e soltou uma gargalhada. Creio que assustei seu lobo, minhas desculpas. Não está assustado, disse Jon, ajoelhou-se e acalmou seu lobo. Ghost, vem cá, anda. Isso mesmo. A cria de lobo se aproximou e encostou o focinho no rosto de Jon, mas manteve um olho cuidadoso em Tyrion Lannister. Quando o anão estendeu a mão para lhe fazer carinho, afastou-se e mostrou o canino num rosnado silencioso. É tímido, não é? Observou Lannister. Senta, Ghost, ordenou Jon. Isso mesmo, quieto. Ergueu os olhos para o anão. Pode tocá-lo agora. Ele não se mexerá até que eu lhe diga para fazer. Eu tenho treinado. Compreendo, disse Lannister. Esfregou os pelos brancos como a neve entre as orelhas do Ghost e disse: Bonito lobo. Se eu não estivesse aqui, ele rasgaria sua garganta, disse Jon. Ainda não era bem verdade, mas viria a ser. Neste caso, é melhor que fique por perto, disse o anão, inclinando a cabeça grande demais para um lado e observou Jon com os olhos desiguais. Chamo-me Tyrion Lannister. Eu sei, disse Jon. Ergueu-se, em pé, era mais alto do que o anão, mas isso fazia sentir-se estranho. E você é o bastardo de Ned Stark, não é? Jon sentiu-se atravessado por uma sensação de frio. Apertou os lábios e não disse nada. Eu o ofendi? Disse Lannister. Os anões não têm de ter tato. Gerações de bobos variegados conquistaram para mim o direito de me vestir mal e de dizer qualquer maldita coisa que venha à cabeça. Ele sorriu. Mas você é o bastardo. Lord Eddard Stark é meu pai, admitiu Jon rigidamente. Lannister estudou-lhe o rosto. Sim, disse. Consigo ver. Você tem em si mais do norte do que seus irmãos. Meios irmãos, Jon corrigiu. O comentário do anão o agradara, mas tentou não demonstrar. Deixe-me lhe dar um conselho, bastardo, disse Lannister. Nunca se esqueça de quem é, porque é certo que o mundo não se lembrará. Faça disso sua força. Assim, não poderá ser nunca a sua fraqueza. Arme-se com essa lembrança e ela nunca poderá ser usada para magoá-lo. Jon não estava com disposição de ouvir conselhos de ninguém. Quem sabe você de ser um bastardo? Todos os anões são bastardos aos olhos dos pais. Você é filho legítimo de Lannister. Sou? Respondeu o anão sarcástico. Vá dizer isso ao senhor meu pai. Minha mãe morreu ao me dar à luz e ele nunca teve certeza. Nem sequer sei quem foi minha mãe, disse Jon. Uma mulher qualquer, sem dúvida. A maior parte delas é isso. Dirigiu a Jon um sorriso tristonho. Lembre-se disso, rapaz. Todos os anões são bastardos, mas nem todos os bastardos precisam ser anões. E com essas palavras virou as costas e regressou vagarosamente ao banquete, assobiando uma canção. Quando abriu a porta, a luz vinha de dentro, atirou o pátio afora sua sombra bem definida. E por um momento, Tyrion Lannister ergueu-se alto como um rei.